Muito bom dia, Carol. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Esse relatório, sem dúvida, vai aumentar muito o isolamento de Israel, especialmente quando ele está sendo divulgado poucos dias antes da Assembleia Geral da ONU, onde várias potências ocidentais, aliadas de Israel historicamente, vão declarar apoio à criação de um Estado palestino, vão reconhecer o Estado palestino e o direito dos palestinos de serem o seu próprio Estado. Esse grupo vai incluir, por exemplo, aqui o Reino Unido, a França, a Austrália, Canadá, vários países muito importantes. Mas antes de mais nada, Carol, vamos explicar exatamente o que aconteceu. Logo depois do início da guerra lá na faixa de Gaza, a ONU pediu a criação de uma comissão de inquérito independente para investigar alegadas ações de Israel na faixa de Gaza e também em prisões israelenses. Essa comissão independente acabou de divulgar o seu relatório hoje, nesta terça-feira, e concluiu que Israel está cometendo genocídio na faixa de Gaza contra os palestinos. Segundo essa comissão, que volto a dizer, é uma comissão independente que foi criada pela ONU, essa comissão concluiu que 4 dos 5 crimes que tipificam o genocídio estão sendo cometidos pelos israelenses contra os palestinos. Esses crimes são: eliminar intencionalmente membros de um grupo, causar-lhes sérios danos físicos e mentais, impor deliberadamente condições calculadas para destruir esse povo e impedir nascimentos. Essa comissão independente criada pela ONU também identificou 3 autoridades israelenses como potenciais responsáveis por essas ações, além, obviamente, das ações militares dos israelenses. Eles identificaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pelas declarações que vem dando para a destruição da faixa de Gaza, o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, que chegou a dizer no início da guerra que as forças de Israel estavam lutando contra animais, não contra seres humanos, e também o presidente do país, Isaac Herzog, que disse que a responsabilidade pelos aqueles ataques injustificáveis e condenáveis do Hamas que deram início a essa guerra eram responsabilidade de todos os palestinos, portanto, tentando responsabilizar um povo inteiro pelas ações de um grupo radical que fez aqueles atos que precisam ser condenados claramente por todos. O governo israelense, Carol, reagiu a essa comissão independente, dizendo que o seu relatório era parcial, era influenciado pelo Hamas e que o governo israelense não aceitava essas conclusões da comissão. Além disso, Carol, só para concluir, a gente precisa lembrar o que a legislação internacional define como genocídio, para as pessoas entenderem. O genocídio foi inclusive tipificado logo na criação da ONU, logo depois da criação da ONU, em 1948, e teve como inspiração o Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas pelo simples fato de serem judeus. Uma tentativa dos nazistas de eliminar aquele povo. O genocídio é definido por essa Convenção de 48 como a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Neste caso, crimes que estariam sendo cometidos, segundo essa comissão independente da ONU, contra os palestinos em Gaza. Tem um outro ponto, Américo, porque praticamente ao mesmo tempo em que a ONU divulgou esse relatório, Israel lançou aquela operação terrestre em direção à cidade de Gaza. Américo, quais são os receios dessa nova etapa do conflito? Obviamente, mais mortes e, segundo o relatório e segundo a interpretação de muitos analistas internacionais, seria parte desse plano do governo israelense de ou destruir os palestinos da faixa de Gaza ou forçá-los a deixar o território, que é o território deles, na faixa de Gaza, onde muita gente espera que no futuro seja criado o Estado da Palestina. Muitos críticos dizem que essas ações são feitas, inclusive, para impedir a vida
basicamente em Gaza, nas condições em que elas estão. Israel tem destruído prédios inteiros residenciais, tem destruído escolas, universidades, clínicas médicas, sempre sob a alegação de que esses pontos seriam usados pelo Hamas para monitorar e atacar tropas israelenses que estão atuando na faixa de Gaza. Hoje, fontes das Forças de Defesa de Israel confirmaram para a CNN e outros órgãos internacionais que deu início agora, os militares israelenses deram início agora à operação terrestre, ou seja, a invasão da cidade de Gaza. É a principal cidade, a principal localização em Gaza com mais de 1 milhão de habitantes, que estão sendo forçados mais uma vez a deixar suas casas, a abandonar a cidade para essa intervenção militar. A intenção dos israelenses é ocupar completamente a cidade de Gaza, expulsando os seus habitantes das suas próprias moradias. Esse tipo de ação, Carol, é que leva a uma intensificação das críticas contra as ações do governo israelense, contra a forma como Israel escolheu lutar essa guerra, o que tem levado a um altíssimo número de mortos na faixa de Gaza, quase 65 mil mortos. Israel, como o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reconheceu, está ficando cada vez mais isolado no cenário internacional, contando hoje basicamente com o apoio incondicional dos Estados Unidos, que é o que de fato dá condições para eles continuarem essa guerra. Carol.